Fala pessoal, aqui é o Titus, seja bem-vindo para mais um desafio da Bíblia Dunamis. Nós chegamos na nossa 10ª semana de desafios da Bíblia Dunamis e hoje nós vamos falar sobre viver em ousadia praticando generosidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Dunamis aí. Eu vou primeiro citar um versículo que já é de conhecimento de todos, é um versículo tão comum e tão importante para nós no Evangelho, que é o versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crê recebesse a vida eterna e não perecesse. Deus ele está falando aqui nesse versículo que Ele deu aquilo de mais precioso que Ele possuía para que todo aquele que nele cresce, recebesse a vida eterna. E eu queria que você abrisse agora também em 1 João, capítulo 3, versículo 16 também. É João 3,16, só que a primeira carta de João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Nós aprendemos aqui na palavra de Deus, e quando nós falamos sobre o assunto generosidade, Deus, Ele vem como sendo a nossa referência máxima e absoluta de demonstração de generosidade. Aquele que é o Criador do mundo, de todas as coisas, Ele abriu mão daquilo de mais precioso que Ele possuía, o seu próprio Filho, para nos dar, por amor, em favor a nós, sem que nós dessemos algo em troca, sem que nós precisássemos provar algo em troca para receber esse presente. Quando Deus ele nos dá essa demonstração, e quando Deus ele também nos dá diversas outras demonstrações ao longo da palavra de Deus, da generosidade dele para com o homem, para com a sua criação, e quando nós também aprendemos em Atos 20:35, que diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe, ou seja, mais alegre é aquele que pode dar do que aquele que recebe algo. Nós entendemos que no reino dos céus, a característica da generosidade, ela vem também com alguns desdobramentos. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre essa questão de generosidade na palavra de Deus, é que a simples motivação de você ser generoso, de você praticar generosidade, não é o suficiente. Sabe, Deus ele nos ensina que não só a demonstração radical de generosidade, ou você viver de maneira ousada demonstrando generosidade, não é algo que por si só traz bênçãos. E eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu aprendi recentemente que, sabe, muitas vezes a nossa motivação em praticar generosidade, ela pode estar carregada de uma motivação errada. E eu vou dar um exemplo para isso. Muitas vezes nós praticamos generosidade, nós somos generosos simplesmente porque nós sentimos compaixão para ajudar alguém. Muitas vezes nós somos generosos e praticamos generosidade porque nós simplesmente podemos, ou porque nós temos capacidade para fazê-lo. E eu entendi recentemente que essa motivação, muitas vezes, ela pode, por mais que ela possa parecer algo bom, ela pode ser algo que não contribui para o avanço do reino dos céus. E como que fazer algo bom, algo que é uma demonstração daquilo que é uma característica, uma das características principais de Deus, pode não ser algo bom, por causa da motivação. Eu aprendi na palavra de Deus que a motivação por trás da ação, ela faz toda a diferença. E nesse caso, do ato de generosidade, ou quando nós desejamos viver um estilo de vida de ousadia, praticando generosidade radical, nós precisamos entender que a característica mais importante para isso é que nós tenhamos um coração segundo o coração de Deus, ou que nós tenhamos uma direção clara e específica de Deus para praticar a generosidade. Muitas vezes você praticando generosidade simplesmente porque você sente compaixão ou simplesmente porque você tem a capacidade de ajudar, não necessariamente demonstra o aspecto do avanço do reino de Deus. Você já parou para pensar que você pode praticar generosidade com uma pessoa e você estar nessa prática de generosidade, estar impedindo a pessoa de receber um romper na vida dela que é tão importante?
Mas, Titus, existe tanta necessidade no mundo, existe tanta necessidade em desespero, tantas pessoas precisam de ajuda. É verdade? É verdade. Mas a nossa motivação e o nosso desejo de se mover e praticar generosidade deve ser também acompanhada da direção clara e específica de Deus para fazer isso. Isso foi algo tão libertador para mim. Eu, particularmente, tenho um chamado para o mundo dos negócios. O meu coração queima pelo mundo dos negócios. Eu sinto que eu nasci para ser alguém que vai fazer diferença nessa esfera da sociedade e alguém que foi chamado para estar no meio onde se gera recursos financeiros, onde se gera riqueza para investimento e avanço do reino dos céus. E para mim esse é um aprendizado tão importante, entender que o desejo de ser generoso, ele não pode simplesmente partir a partir da necessidade de uma contraparte, ou por causa de uma compaixão que eu sinto, mas de uma direção específica de Deus. É dessa maneira que nós vamos trazer transformação para a sociedade. É dessa maneira que nós vamos avançar o reino de Deus e ver transformação. E hoje eu quero dar um desafio prático para você. Eu queria te encorajar a você entrar na presença de Deus e você entender maneiras que Deus ele vai te apontar para você praticar generosidade, não só com as suas finanças. A generosidade ela pode ser praticada através também do seu tempo, do investimento do seu talento, por exemplo. Deus ele pode te usar para demonstrar generosidade de maneiras diferentes, além de apenas a maneira financeira da ajuda. Então eu quero te desafiar a entrar na presença de Deus e buscar 3 direções específicas para você praticar generosidade com as suas finanças, com o seu tempo e com o seu talento. Eu quero que você busque uma direção específica de Deus para isso. E que você não decida se mover por causa de compaixão ou porque você identifica uma necessidade específica, mas uma direção clara. Mesmo se essa demonstração de generosidade ela não vier a partir de uma coisa que você viu de necessidade vindo até você. Muitas vezes Deus ele vai te usar como um instrumento poderoso para abençoar vidas que você nem mesmo sabe que precisavam. E a partir dessa direção de Deus, eu quero te encorajar nesse desafio a você praticar essas 3 ações de ousadia com os seus recursos, com o seu tempo e com o seu talento. E eu quero muito ver o seu testemunho aqui para nós do Movimento Dunamis. Deus te abençoe.